são as partículas formadoras da matéria. Então, o átomo, na verdade, né, ele recebeu esse nome porque veio do grego, né, onde a significa não e tomo, divisão. Né? Então, chegou-se a um conceito, né, foi dado esse nome para ele porque acreditava-se que era a menor partícula existente no universo, certo? Eu coloquei aqui para vocês aquelas folhinhas que eu mandei, certo? Com o histórico, como é que o átomo foi, né, modelado, né, como é que foi feito o modelo atômico. E aí eu fiz tinha duas folhinhas com todo o histórico deles. Eu pedi, né, uma atividade aqui para vocês fazerem uma linha de tempo, né, como se fosse de história, né, as coisas históricas, como é que foi surgindo. Tá? E aí, então, depois disso, nós temos aqui, eu fiz um resumão do que está escrito naquelas duas folhinhas. Então, as primeiras pessoas que tiveram conhecimento sobre o átomo foram os gregos, né? Lá antes de Cristo, lá no século 4 e 5, o Leucipo e o Demócrito, eles já tinham, né, um conhecimento, né, que existia uma partícula que formava todas as coisas do planeta. Né? E aí eles que denominaram o nome átomo, né? Então, átomo indivisível, como se fosse a menor partícula que existisse. Né? Daí, depois, só em 1803, então, que o Dalton, né, voltou a falar um pouco sobre átomos, e aí aqui já cientificamente, já, né? E ele confirmou o que os gregos já diziam, né? Que o átomo ele é indivisível, maciço, eterno, indestrutível, imutável e incriável. Né? Então, o átomo, né, pensem bem lá, desde antes de Cristo, só em 1803 que foi se falar de novo, e ainda se confirmou aquilo que os gregos já falavam. Daí depois, em 1898, um cientista chamado Thomson, ele voltou a falar do átomo e ele descobriu que o átomo existiam estruturas dentro dele, né, que na verdade existiam coisas além dele. Então, ele criou um modelo tipo pudim de passas, aonde o que é um pudim de passas, né? Uma massa e mergulhado nessa massa existem as passas de uva, né? E aqui nesse modelo, então, existia um átomo, uma massa de átomo e mergulhado nessa massa de átomo, cargas elétricas negativas. Então, essas cargas elétricas negativas, depois, né, foram chamadas, então, de elétrons. Depois, em 1911, o Rutherford, ele fez uma experiência, né, com placas de ouro, e ele viu que alguns feixes lá de luz, eles se refletiam lá, então ele descobriu que existia alguma coisa dentro desse átomo que fazia com que isso aí refletisse, né? E então ele disse que o átomo, então, ele tinha um núcleo, e que esse núcleo era positivo. Então, ele criou um modelo tipo sistema solar, né, onde o núcleo era como se fosse o Sol, e em volta desse núcleo, né, girava uma eletrosfera com cargas elétricas negativas, certo? Assim como o Sol e os planetas. Aí depois o Bohr descobriu que não era como se fosse, né, um sistema solar realmente, né, com órbitas certinhas, né? E essas eletrosferas, então, tinham níveis. Depois, então, o Rutherford e o Bohr, eles pegaram, né, e fizeram, então, um modelo onde o núcleo, com prótons mais nêutrons, a gente vai falar daqui um pouquinho, e a eletrosfera, então, com os elétrons. Aqui eu fiz, peguei umas fotinhos, então, né, da evolução do modelo. Na verdade, os primeiros aqui eu não coloquei, mas então nós temos aqui os prótons, né, aqui dentro, e os nêutrons. E nós temos, então,
em volta aqui a eletrosfera. Então, esse aqui é o modelo do sistema solar, aí depois as eletrosferas não estão certinho, né, as órbitas aqui dela. E esse aqui, opa, o último modelo, né, que é o atual. Então, existe um núcleo e existe uma nuvem, que seria a eletrosfera, certo? Aqui, então, coloquei algumas características, então, dos átomos. Como é que é esse estrutura do átomo? O átomo, então, ele é formado de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são as partículas positivas de um átomo, tá? E a massa unitária igual ao valor de 1. Depois tem um quadrinho ali que eu explico melhor, mais resumidamente. O elétron, uma carga elétrica negativa, tá? Praticamente sem massa. E o nêutron, uma partícula sem carga elétrica, certo? Então, depois, mais ainda, a gente sabe que os átomos eles são formados de um núcleo e de uma eletrosfera. Dentro desse núcleo, então, estão os prótons e os nêutrons, certo? E na eletrosfera, então, estão os elétrons. Tá? A quantidade de elétrons deve ser igual à de prótons, para manter a neutralidade elétrica do átomo. O que é isso? Todos os átomos que eles não estão interagindo com nenhum outro átomo, eles sempre são eletricamente neutros. Tá? E aí isso significa que os prótons e os elétrons são a mesma quantidade. A gente vai ver algumas questões ali na sequência. Tá? O átomo, a eletrosfera do átomo, ela é distribuída em 7 camadas, que depois a gente vai ver mais adiante. Tá? E cada camada ela tem um número máximo de elétrons, certo? Uma coisa interessante é que o diâmetro do átomo chega a ser 100 mil vezes maior que o diâmetro do núcleo. Então, a maioria do tamanho do átomo, né, seria da eletrosfera, certo? Aqui, então, eu fiz um resumo, né? O próton, ele é feito, então, de prótons, nêutrons e elétrons, os prótons e os nêutrons no núcleo, e o elétron na eletrosfera. O próton, ele é representado pela letra P, certo? Essa letra P aqui, sempre minúscula, certo? O número de massa dele, número de massa igual a 1, certo? Voltando aqui, que eu me perdi. E a carga elétrica positiva. O que é esse número de massa, né? Unidade de massa atômica, certo? Essa unidade de massa atômica, então, o nêutron ele é representado pela letra N, sempre ele minúsculo, certo? E a carga neutra, ou nula, e a massa, uma unidade de massa. O elétron, que está lá na eletrosfera, representado pela letra E minúscula, essa letra E minúscula, né, sempre, e a massa dele é 1 sobre 1840, né, ou seja, ela é 1840 vezes menor que a massa do próton e do nêutron. E a gente praticamente considera como zero. E a carga elétrica negativa, certo? Então, aqui as principais características dos átomos. O átomo, ele tem um número atômico. Esse número atômico, ele é representado pela letra Z, sempre Z maiúsculo. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que existe no núcleo do átomo, certo? Então, número atômico, se um átomo tiver 50 prótons, o número atômico desse átomo vai ser 50, tá? Se for 25, vai ser 25. Quando os átomos eles estão eletricamente neutros, ou seja, se não estão interagindo com outros átomos, o número de elétrons também vai ser igual. E isso que atrai, né, a eletrosfera ao núcleo. Tá? Então, a quantidade de prótons e elétrons serem as mesmas. E por uma carga ser positiva e outra ser negativa, então, eles se atraem e conseguem deixar a eletrosfera, então, sempre em volta desse núcleo aí. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tá? Então, se eu tiver 50 prótons, eu vou ter 50 elétrons e vou ter 50 de número atômico.
A outra característica aqui é o número de massa. O número de massa é representado pela letra E maiúscula, certo? Desculpa, A maiúscula. Esse A maiúsculo aqui, então, número de massa. E o que é o número de massa? É a soma dos prótons e dos nêutrons. Como os prótons e os nêutrons estão no núcleo, né? Então, presentes no núcleo de um átomo. Então, massa atômica é prótons mais nêutrons. Se eu tiver 10 prótons e 5 nêutrons, eu vou ter um número de massa de 15. Tá? Como P é igual a Z, também eu posso usar essa formulazinha aqui, certo? E os elementos químicos, tá? Eles são representados, então, de acordo com uma União Internacional de Química, tá? Que nós temos aqui. Como é que a gente vai representar esse número atômico? O número atômico é como se fosse o Z, número Z, aqui o elemento químico Z, tá? Aqui podia ser um oxigênio, podia ser um hidrogênio, aqui a gente coloca o símbolo do elemento. Botei X aqui porque a gente está fazendo um exemplo, tá? Em cima desse número atômico, à esquerdinha, nós temos o número de massa, que é representado pela letra A, e embaixo aqui nós temos o número atômico, que é representado pela letra Z, certo? Então, o que nós temos aqui? Vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Ó, então, se eu tenho aqui um elemento X, tá? Aqui em cima vai o A, bem linda minhas linhas, e aqui vai o Z, certo? Então, se eu perguntar para vocês qual é o número de massa, o número de cima sempre vai ser o número de massa. E o número de baixo sempre o número atômico, certo? Então, um exemplo aqui, se eu tenho um elemento X, e aqui eu tenho 100, Jesus amado, coordenação motora 0. E aqui eu tenho 50, tá? Como é que a gente representa isso aqui? A gente faz uma chave, não está saindo chave. Aqui eu boto o A, o Z, o P minúsculo, tá? O E e o N, certo? Igual, 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 igual. Então, se aqui em cima é o A e aqui embaixo é o Z, qual é que vai ser o meu número de massa? O número de massa representado pela letra A. Vai ser esse númerozinho aqui de cima. Então, eu vou colocar lá 100. Certo? E o número atômico? O número atômico, que é o Z, ele é o númerozinho de baixo. Então, o número atômico é 50. Certo? Se eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons, qual vai ser o número de prótons? Se o Z é 50, o próton é 50 também. Se o elétron é igual ao número de prótons, então vai ser 50 também, certo? E como é que eu vou achar o N? Certo? O N, eu sei que o número de massa é o P mais o N, certo? Olha, o P mais o N. Se eu tenho o A, que é o número de massa, e eu tenho P, então, para eu achar o N, deixa eu fazer aqui desse lado. Para eu achar o N, eu tenho que fazer o quê? A menos P. Certo? Então, o que eu vou fazer? O A, que é 100, menos o P, que é 50. E aí, 100 menos 50 é 50, certo? Então, aqui, nós achamos os valores das partículas aqui. Então, o númerozinho de cima representa o A, que é o número de massa. O númerozinho de baixo representa o Z, que é o número atômico. Achando esses elementos, eu consigo achar os outros aqui também, tá? Uma outra coisa que dá para fazer,
quando tem os dois números aqui, um em cima e um embaixo, para achar o n, eu posso fazer o de cima menos o de baixo